Salmo 91. Quem escreveu esse salmo? Temos dificuldade, né, de saber quem foi que escreveu esse salmo. Alguns acham que foi Davi, outros acham que foi Moisés, e até outros que têm outras opiniões. Eu fico com aqueles que acham que foi Moisés. É um salmo extremamente rico com as expressões da pessoa de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, ela revela a pessoa de Jesus. Nós vamos manter sempre o texto possível para a gente estar olhando para ele. Tem muita gente que tem Bíblia nestes instrumentos eletrônicos, mas tem muita gente que hoje nem usa mais Bíblia. Outro dia eu vi uma coisa que se nós usássemos a Bíblia como usamos o telefone, nós íamos ficar bem mais tranquilos. Mas de qualquer modo, vamos colocar o texto de Salmo 91. Vamos sempre começar do primeiro versículo, nós estamos aqui no versículo 5 e 6, mas vamos continuar lendo aquele... O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pai, nós estamos carentes da revelação do Teu Espírito. Fala conosco através da Tua Palavra e do Teu Espírito para que nós vejamos o Teu Filho Jesus Cristo e possamos encontrar descanso nele. Em nome dele, amém. Um ratinho estava apavorado. Tremendo-se diante de uma cobra, e o ratinho tremia-se todo. Apareceu um ser superior e disse: ratinho, por que você está com tanto medo? E ele olhou para o ser e disse: está vendo? Esta serpente, ele disse: eu vou te transformar num gato. E o ratinho foi transformado num gato. E o nosso gato, rato-gato, então olhou para a serpente, deu-lhe uma bufetada na cara dela, e a serpente foi-se embora. Gato mata a serpente. Mas apareceu um cachorro. E o nosso gato-rato começou a se tremer todo. Ele começou a bater os queixos, e o ser superior, aquele ente mágico, apareceu outra vez e disse: gatinho, rato, gato, por que você está se tremendo todo? Você não está vendo o cachorro? É um pitbull. Aí o ser superior diz: não temas, eu te transformo num cachorro.
E aí ele foi transformado num cachorro, num Rottweiler. E o Pitbull, quando viu aquele, também correu. E ele então saiu pela floresta e de repente ele começou a se tremer todo. O nosso gato, rato, cachorro agora estava em pavor. O que você está tremendo todo, gato, rato, cachorro? Você não está vendo lá? Há uma onça pintada. Então o ser superior transforma o gato, rato, cachorro numa onça. E daqui a pouco a onça estava se tremendo toda. Mas a onça, pelo menos para nós aqui, ela é o topo da cadeia. Mas ela estava se tremendo porque tinha um caçador com uma espingarda, com um rifle, apontando para ela. Eu te transformo num homem. E agora? O homem tem medo do homem. Porque na cadeia superior do homem, nós passamos a ter medo uns dos outros. Porque dos bichos ferozes, o homem é o mais feroz. Mas aí veio um homem. Deus virou homem. E virou homem para tirar do homem a paura do homem, o medo dos outros homens. Ainda que vivamos num meio perigoso, tenebroso, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Não somos, não podemos ser temerários, mas não podemos ser também afoitos. Temos que ter os cuidados necessários. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós já temos visto que o esconderijo do Altíssimo nada mais é do que a pessoa de Jesus Cristo, onde nós encontramos segurança. Ele estará seguro. E este medo que faz parte da essência da natureza humana, ele vem em todas as suas formas. O medo da solidão, que nós já tratamos aqui. O medo de viver. E o medo de morrer. O medo do escuro, o medo do inusitado, o medo das coisas que são inexplicáveis. Também vimos que há o medo da luz, que as pessoas se escondem, e este que a gente está tentando mexer com ele. Medo da verdade, que a gente se esconde porque tem medo de se desnudar e não ser aceito. Se eu me revelar quem eu sou, você não vai me aceitar de fato. E o medo da rejeição me faz ser o que eu não sou. E eu acabo vestindo um ser idealizado, que o Brennan Manning chama o impostor que vive em mim, de tal forma que todos me admirem e ninguém me conheça.
é um ser simplesmente falso. Porque eu tenho medo que você acabe me rejeitando. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e porque os homens tinham as suas obras más, eles amaram mais as trevas do que a luz. E a Bíblia diz que quem pratica a verdade vem para a luz. Porque quem pratica a verdade tem a sua vida sendo revelada pelas obras feitas em Deus ou por Deus. Então, vivemos neste mundo uma ditadura do medo. Nós falamos domingo passado sobre, desde que a criança nasce, ela já entra numa cultura do medo. As cantigas de niná, que são usadas pelos pais para apavorar as crianças, para manter as crianças debaixo de um sistema de obediência forçada, gerada pelo medo. Até vimos algumas delas, como o boi da cara preta, como a história do lobo e da vovozinha também, que é contado para fazer medo para a criança. Tem uma que é terrível: a cuca vai chegar. Papai está na roça e mamãe foi passear. Essa é o ápice do terrorismo, para botar a criança para obedecer por medo. O pai foi para a roça e a mãe foi passear e a criança ficou só e a cuca vai chegar. E aí gera essa questão louca. E nós, desde o Jardim do Éden, temos a cultura do medo, porque eu tive medo, porque fiquei despido e não posso continuar desse jeito. Domingo passado nós vimos o medo das perdas. A gente tem medo de perder os parentes, tem medo de perder as coisas, as pessoas, as coisas. Nos preocupamos e esse medo fica por dentro de nós, comendo, tirando a energia da gente, dia e noite. Quantas pessoas aqui não dormem uma noite tranquila, porque tem medo do escuro, gente grande. Eu tenho atendido muitas pessoas que estão já do Cabo da Boa Esperança para lá, e ainda vivem na tormenta da noite, dos passos noturnos. Às vezes até um cachorro que passa lá fora, mas esse cachorro virou um monstro. E a pessoa não dorme. Nós temos aqui na igreja umas 3 pessoas que têm fobia noturna. Elas não conseguem dizer assim: eu me deito e pego no sono porque o Senhor me faz repousar seguro. Acorda de noites com palpitação, tem sonhos repetitivos de paura, tem uns que os sonhos são o mesmo. E você, para ganhar essa libertação, precisa habitar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ganhar essa revelação de Deus. Medo da morte, ele é de certo modo benéfico, porque ele nos impede a fazer certas incursões perigosas. Pessoas que poderiam sofrer mais, mas é um medo frequente. Eu já ajudei algumas pessoas a passarem deste mundo para o outro lado.
Tem uma história de um médico que uma pessoa foi consultar o médico e disse: doutor, o que tem lá do outro lado da morte? Ele disse: eu não sei. Ele disse: mas eu procurei nessa cidade todos, eu estava procurando um médico cristão e me disseram que o senhor era um cristão e que o senhor podia me dizer o que tem do outro lado da morte. Ele disse: eu não sei o que tem lá do outro lado da morte. Nisso, um barulho de algo arranhando a porta. Ele foi lá, abriu a porta e o seu cachorro enorme entrou, veio, lambeu, voltou. Aí ele botou o cachorro para fora. Ele disse: o cachorro estava curioso, o que estava do lado de cá. Ele sabia que do lado de cá tinha o seu dono. E ele estava muito curioso. Quando eu abri a porta, ele veio, entrou e já saiu. Eu não sei o que tem do outro lado da morte, mas eu sei que meu Senhor está lá do outro lado. E eu estou sendo fascinado para entrar por ele. O medo da morte é um dos pavores noturnos do desconhecido. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? São as grandes perguntas clássicas. De onde eu vim, para onde eu vou? No livro de Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus é no Novo Testamento. Achou? Agora, Hebreus, agora é 14 e 15. 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos de Adão, os filhos de Abraão, os seres humanos têm que entrar na carne e sangue. Destes também ele aqui é Cristo. Cristo, Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele se encarna. Ele vem e assume a carne. Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A encarnação de Jesus Cristo tinha como finalidade remover o poder do pecado e da morte. Então ele tinha que entrar num corpo semelhante ao corpo de Adão. Hoje de manhã nós tentamos repetir algumas vezes a mesma verdade, de que para vencer o pecado e a morte e o diabo, Jesus tinha que vir na condição de um ser humano, a fim de que ele pudesse quebrar as algemas do pecado, da morte e do diabo. Ele veio do vaso feminino, do óvulo feminino, pela
pelo esperma divino. Ele não tinha pecado em si mesmo, mas ele tinha uma natureza enferma pelo pecado. Vimos hoje de manhã em Romanos capítulo 8, versículo 3. Ele não conheceu o pecado, mas ele veio com uma natureza sujeita ao pecado. Mas com efeito ele condenou o pecado na sua carne. E quando ele pode ir lá para Romanos. Foi Romanos 8, 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus precisava se encarnar. Cristo precisava se encarnar. Cristo é a natureza divina. Jesus é a natureza humana. Cristo Jesus é Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Mas um homem sem pecado, embora com uma carne enferma. Ele diz aqui, carne enferma pela carne. Carne que está sujeita aos efeitos do pecado. A diferença entre o primeiro Adão e o último Adão é que o primeiro Adão, a sua natureza antes do pecado era perfeita. Não tinha a enfermidade do pecado na natureza, porque hoje de manhã nós vimos que a natureza geme em dores de parto, aguardando a redenção, que a natureza está contaminada pela lei da entropia, a lei da morte, a lei da decrepitude. O universo não está em evolução, ele está em caos, ele está em morte. E, voltando lá para Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele está dizendo que Hebreus 2,14, ele teve que participar. Ele teve que participar da natureza humana, carne e sangue, a fim de que pudesse, por sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aí veja o verso 15: e livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Há uma escravatura da morte que gera pavor noturno, que gera pavor da escuridão, que gera pavor do inusitado, pavor do não conhecido, pavor. Eu disse que algumas vezes Deus já me usou para, na hora da morte, falar para algumas pessoas, segurando na mão, mostrar que o passaporte dela é a pessoa de Jesus Cristo. Não é porque ela viveu na igreja católica, ou na igreja batista, na igreja XY, mas porque Jesus Cristo veio e destruiu pela sua morte aquele que tinha o poder da morte. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão velho. Leão velho não caça mais. Quem caça são as leoas e os leões novos. Ele só faz barulho. E agora, mais ainda, ele está sem dente. Ele é um leão velho desdentado, que foi vencido na cruz por Jesus Cristo. E nós não precisamos viver
com medo da morte. Você quer morrer agora? Eu quero morrer na hora que Deus quiser que eu morra. Porque para mim a morte não é morte mais. Morte é apenas um sono, em que este corpo corruptível vai simplesmente cessar as suas funções até o toque da última trombeta. E quando tocar a última trombeta, a minha Bíblia, eu não sei se a sua garante isso, mas a minha garante, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu gosto quando o apóstolo Paulo tripudia sobre a morte. Gosto muito desse tripúdio. Eu gosto da ironia bíblica. Gosto muito de ser irônico. Com ironia bíblica, não com deboche. Mas o apóstolo Paulo, quando está tratando da morte, a gente pode até dar uma olhada nisto aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos pegar os versos 54 para frente um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 15. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que coisa, é? Vamos voltar lá para o verso 54. 54. E quando este corpo corruptível, o que é corruptível? A Bíblia usa umas palavras mais clássicas, mas isso aqui é esse corpo que apodrece, que se corrompe. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que ele não mais for podrido, porque terá sido arrancado todo o sangue dele, porque o que faz o corpo apodrecer é o sangue. E esse corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele vai e faz, olha que abuso de Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele sacode uma bandeira branca, minha azul, na venta da morte, e diz assim: que dê tua vitória, morte. Quem é você, afinal de contas? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Ferrão, espeto. Você vai espetar quem, morte? Você é desdentado e sem unha. Para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para aquele que está debaixo das asas do Onipotente.
para aquele que está guardado em Cristo Jesus. Se você estudar a história da igreja, você vai verificar uma das coisas que Nero tinha prazer era assistir à morte dos cristãos. E ele era míope. E a primeira lente, o Serginho pode até nos ajudar aqui, uma das primeiras lentes era o anel de ouro de Nero, que tinha um brilhante. Eu não sei, só os que miam eram um absurdo, os que late eu nem sei quantos eram. Era um negócio tão grande que ele botava assim e ficava olhando e ele dizia: não, não pode, eles estarem cantando. E Sêneca, que foi o seu mentor, conta que muitas vezes ele babava. Como é que pode eles estarem cantando no meio da fornalha, da fogueira que acendia? Eles deviam estar gritando: Nero, tem misericórdia de mim. E eles cantavam: estamos chegando, ó Cordeiro amado, estamos chegando para estar na tua presença. Por que isso aconteceu? Porque o pavor da morte foi vencido. Nós temos uma irmã aqui nessa igreja que foi atingida 3 vezes com bala. Ela pediu ao ladrão que não atirasse, porque a filha tinha tido uma visão, tinha tido um sonho em que via a prima sendo, num carro vermelho, sendo atingida, e a filha chegou para ela: mãe, não morre não, mãe, não morre não. E poucas semanas depois o ladrão pegou, a levou para um canavial no estado de São Paulo. E ela dizia: não, por misericórdia, eu tenho 2 filhos para criar. E lembrando daquilo que a filha tinha dito: não faz isso comigo. E o ladrão levantou o cap e disse: por que não? Pá, pá, pá. Uma bala entrou aqui assim, veio para cá, outra aqui, outra bateu na mão. Ela caiu, fingiu-se de morta. Eles a arrastaram, puseram no carro. Eles não conseguiram botar o carro para funcionar, um carro vermelho, roubado. Apareceram 2, ela diz, 2 anjos, eram 2 trabalhadores da canavial forte. Os homens largaram lá e fugiram. Ela pegou o carro, passou de trás para frente, foi dizendo: Senhor, me conduz, Senhor, me conduz. Foi dirigindo até o hospital, sangrando. Chegou lá no hospital, foram feitas cirurgias. Ela até está aqui, por aí. Foram feitas cirurgias e Deus tirou. Você não mata quando você quer matar. Só morre quando Deus quer que você morra. Ele é que tem o poder da vida e da morte. Nem o diabo que tinha o poder não tem mais. O que você pode fazer diante de um homem perverso? Nada. Mas nós não temos que ter medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que vem ao meio-dia. Nós não precisamos mais ter medo da morte e do fracasso. Eu queria ainda andar um pouquinho mais hoje, só um pouquinho mais. Lucas 19, 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Essa história aí de Lucas 19, 21 é a história dos talentos, a história que recebeu
cada um recebeu uma importância, as minas, e um deles enterrou. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Aquele que recebeu 1, enterrou o que recebeu. É o medo da vergonha, do fracasso. É o medo da morte, é o medo da solidão, é o medo do inusitado, é o medo da vergonha. Eu posso ser envergonhado. Aonde você vai ser envergonhado? Na casa do diabo, porque na casa de Deus você não pode ser envergonhado. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana do pastor Irlande Pereira de Azevedo na rádio. O pastor Irlande foi meu professor no seminário. E então ele disse que entrou num táxi lá em São Paulo, algum tempo atrás, e viu um homem assoviando um hino do cantor cristão. Aí ele perguntou para ele: o irmão é crente? Ele disse: sou. E qual é a sua igreja? Então ele deu lá uma igreja. E ele disse: o que o irmão faz? Ele disse: eu sou da Comissão da Misericórdia. Toda pessoa que entra em pecado lá, nós excluímos. Nós levamos para frente e expomos e excluímos. O pastor Irlande disse: oh meu Deus, que conceito de misericórdia é esse? É aquele conceito da misericórdia dos soldados romanos, que quando o gladiador vencia o outro, matava, chamava-se misericórdia, misere em cima do coração, era o punhal que furava o coração. Mas misericórdia na Bíblia, chesed, é compaixão. E nós cantamos aqui há pouco um hino que diz que Deus é justo e compassivo. E é difícil juntar os dois. Se é justo, não pode ser compassivo. Se é compassivo, não pode ser justo. Mas na Bíblia, Deus é justo e é compassivo. Porque Ele é justo, recebe todo o pecado, recebe a punição do pecado. E é compassivo, porque Ele transfere para nós a justiça da graça dEle, para não nos imputar os nossos pecados e imputar a nós a justiça dEle. É o grande paradoxo do Evangelho. Como é que pode ser justo e compassivo? Enquanto nós estávamos vindo para cá agora, num dos sinais ali na Ademar de Barros de virar, tem um sinal que vai em frente e tem um outro que abre aqui. Parou um carro na frente, no de virar, e ele segurou, o sinal abriu, e eu buzinei. E o homem olhou para trás e fez 2 gestos bem elogiosos. E eu tornei que ali tinha que virar a curva, e ele ficou bastante revoltado. No início eu senti o sangue ferver. Aí logo em seguida o Senhor disse: eu sofri mais. Minha esposa disse: ele fez os elogios a você, ele fez. Mas há uma coisa daquele que sofreu tudo para vencer tudo e para nos livrar da vergonha. Você pode ser xingado e isso não é problema. Nós estamos vivendo num mundo de agressões, de agressividade, de lutas, mas eu não preciso ter medo de ser envergonhado, porque eu gostaria que a gente voltasse e lesse lá no capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, versículo 3. Seria bom até começar no verso 1, 2, 3, até o 4 faz bem. O custo é o mesmo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Tá bom até aqui. Desembaraçando-nos, verso 1, vamos voltar lá, só para a gente olhar a Bíblia. Eu não quero ser pregador de pontos. 1, 2, 3, tá. Vamos ver Bíblia. Portanto, está ligando ao capítulo 11, e o capítulo 11 está falando de uma lista, um rol, começando com Abel e passando por toda a história do Velho Testamento, passando por meio de prostituta, passando por meio de profeta, passando por meio de todo mundo, e vem de lá para cá rasgando, anunciando um mundo de homens e mulheres que viveram pela fé, sem terem visto a promessa. E agora ele chega e diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, são essas testemunhas de Abel para frente, desembaraçando-nos, esse enredamento de todo o peso, é o peso da religião e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos estava proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Jesus não só é o autor, mas também o executivo da fé, o qual Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, do vexame. Não tenho medo do vexame, da vergonha, porque eu tenho as asas do Onipotente cobrindo a minha vida falida, fracassada. Eu tenho um Deus que se importa e é capaz de mudar o meu foco de pensar, de dentro para fora e não de fora para dentro. Não do comportamento para o coração, mas do coração para o comportamento. Não é um engessamento comportamental, é um amor que desperta em nós um modo de ser. Por isso que não há medo. E aí ele diz, olhando firmemente ao todo destro, e considerai, o verso 3, considerai, uma palavra de ordem macrocósmica, o sideral, o céu, o mundão aí. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, fiqueis enfadados, desmaiando em vossa alma. Tem que ter vergonha, nem culpa, nem medo, nem vergonha, nem dever, nem interesse pode dominar aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo. Estamos em cima da hora, 46 minutos e 21 segundos. Mas depois a gente continua, que se o Senhor não me levar antes, ou nós não formos antes, a gente vai chegar no fim do Salmo 91, que é um salmo muito precioso, onde Jesus
expanja a sua graça para nós que somos fracassados. Queridos, nós estamos esta noite aqui também para... Deixa eu ver como é que apaga aqui. Tá, agora fica aí piscando. Nós estamos essa noite aqui para despertar nossa memória. Memória é exercício. A gente... existem processos mnemônicos que ajudam a desenvolver a memória. A gente usa algumas coisas assim, algumas ligações, elos, para fazer. E uma das coisas que Jesus pediu é que nós não fôssemos desmemoriados, e que tivéssemos a nossa lembrança sempre voltada para a obra do Calvário, para a obra da cruz. Hoje pela manhã, a minha esposa disse que ela foi muito impactada com uma palavra que nós demos ali, quando cantamos aquele cântico: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Durante 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, o sol escureceu. E não existe nenhum fenômeno explicável para que houvesse trevas durante aquelas 3 horas, senão que a luz do mundo estava sendo apagada na cruz. E o sol ficou com vergonha. E a Bíblia fala da vergonha do sol. O sol teria vergonha. E a lua? Não existe nenhum eclipse que dure 3 horas. Mas como o Salvador, aquele que ama a gente, estava sobre a cruz, e ele estava tão feio por causa dos nossos pecados, mas tão feio, porque o profeta Isaías diz que não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. E o que fez ele ficar feio, e eu disse hoje pela manhã, foram os meus pecados. Os meus pecados. E os meus são muitos. O Gregório, uma vez, um rapaz que é aqui de Londrina, ele me disse assim: Glênio, ele gostava de ouvir a palavra, ele morreu num acidente. Ele disse assim: Glênio, vai comigo lá para Bahia, tem uns lugares lindos para fazer mergulho. Ele gostava de fazer mergulho. Eu disse: eu tenho um pouco de pavor do mar. Eu tenho talassofobia. Eu tenho um certo respeito com o mar. Ele disse: não tem problema. Você vai na nossa lancha, a gente vai, você vai colocar o escafandro, você vai mergulhar, você vai ver coisas lindas lá no... como é que chama o lugar, gente? As rocas. Abrolhos. Abrolhos. Eu disse: sabe, Gregório, eu também não gosto de mar não, porque quando Jesus pegou os meus pecados, jogou lá no fundo do mar. Eu sei que é uma linguagem figurativa, eu sei que a coisa é muito mais rica do que isto, mas eles estão lá no fundo, e lá eu vou entrar um pouquinho, daqui a pouco volta mais um, só em termos de brincadeira, mas é porque eu não tenho muita liberdade com o mar, não. Respeito ele assim, ele da cintura para baixo eu estou
conversamos bem, mas quando passa para cima eu já fico com certa atenção com ele. O bicho é grande, ele é grande, precisa de respeito. Mas eu não quero ter lembrança dos meus pecados, mas não. Eu quero ter lembrança daquele que levou os meus pecados de uma vez para sempre, jogou no fundo do mar e disse, e eu não me lembro mais deles. Mas eu quero me lembrar daquele que não se lembra dos meus pecados. E hoje é um dia que a gente faz como memorial da ceia do Senhor. Você que crê, porque o convite é para o que crê. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.